Então vamos assim, queridos irmãos, acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, respirando levemente, enchendo os nossos pulmões, sentindo o envolvimento carinhoso dos benfeitores espirituais que nos acolhem nesta santa casa de oração, felizes com o nosso empenho, dedicação, e nessa atmosfera de paz e de harmonia, elevamos nossos pensamentos ao Pai Criador, ao querido Mestre amigo Jesus, nosso guia e modelo, rogando-lhe que nos ampare, que nos acolha nesta noite bendita, que possamos sentir as vibrações de amor que são emanadas desses benfeitores espirituais aqui presentes. Entreguemos as nossas súplicas, as nossas rogativas, e que o Pai nos inspire a todos e nos auxilie nos estudos dessa noite, para que possamos guardar ao longo da semana estes ensinamentos em nossas mentes e em nosso coração. E que principalmente sejamos disciplinados para colocarmos em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensina, para que sejamos dignos de caminharmos em sua seara bendita. Permaneça conosco, Mestre amigo Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar em conjunto aqui sobre serenidade e paciência, do livro Calma. É um livro que foi publicado em 1979, né? Psicografia do Chico Xavier, e inspirada pelo espírito, né, Emmanuel. Serenidade, quando a gente pensa em serenidade, e se a gente for no dicionário para procurar entender o que é serenidade, tem tudo a ver com calmaria, e com paz, e com equilíbrio interior. E quando a gente fala de paciência, a paciência está ligada à resignação, que é a nossa capacidade, que é uma virtude, né? A nossa capacidade de sofrer de forma resignada, ou seja, aceitando os reveses que a vida muitas vezes nos impõe, né? As dificuldades, que se a gente for parar para pensar, na verdade são oportunidades para que a gente possa evoluir. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a serenidade e a paciência. Quem de nós já não teve aquela semana atribulada, né, de muito trabalho, de uma sobrecarga gigante? E quando a gente fala de muito trabalho, não é porque muitas vezes a pessoa ela fica cuidando do lar, né? E só o fato dela não trabalhar fora, né, não ter um emprego formal fora, não significa que não tenha trabalho em casa, né? Vocês que estão planejando se casar, os que já são casados sabem que se não ajudar a esposa em casa, a coisa não fica muito boa, né? E nós temos que nos disciplinar e entender que essa ocupação doméstica de esses tempos mais remotos aí, né, década de 60, 70, que a mulher, ela do lar, né?
ela chegava para fazer algum documento, alguma coisa, qual que é a sua situação? Eu sou do lar. Então, muitas vezes, aqueles que estão no ambiente doméstico achavam que ela era a doméstica da casa, né? E não é bem assim. Então, se a gente não ajuda, pelo menos que a gente não bagunce demais. Mas é importante que a gente, óbvio, né? Que a gente faça a nossa parte. Então, lá em casa eu tenho que lavar banheiro, não sei vocês, homens aí, mas lá em casa eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que lavar quintal, né? Eu não sou muito bom com comida, mas arroz e feijão eu tenho que me virar, eu lavo louça. Imagina, os filhos estão fora estudando, só eu e a Cláudia em casa, e se eu não ajudo? Aí ela vai ter jornada quádrupla, né? Porque para a mulher já é tranquilo, vocês tiram de letra a jornada tripla, né? Agora, se o homem não ajuda em casa, a gente acaba tendo o quê? Uma jornada, a pessoa fica tão cansada que ela acha que ela não vai dar conta. E aí, essa serenidade, essa paciência que a gente precisa manter no nosso interior, esse equilíbrio, ele, ó, vai pro ralo abaixo, né? Serenidade. Aí o Emmanuel, aí tem um compilado com umas 10 dicas mais ou menos de como que a gente consegue encontrar nesse livro Calma, nesse trecho, nesse capítulo 4, serenidade e paciência. Então a primeira delas ele fala o seguinte: no sentido de preservar a própria paz, é indispensável que nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Preservar a nossa própria paz. É indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Veja, é uma atenção qualquer sobre a gente? Não é uma atenção qualquer, né? É uma atenção que ela é criteriosa. Mas para eu, o quê? Olha o verbo, manter. Então não é uma coisa que eu vou fazer hoje e vou abandonar só semana que vem que eu vou fazendo. Então, para se tornar indispensável, algo que seja primordial na nossa vida, para preservar a nossa paz, a primeira coisa, a gente começar a ser vigilante e olhar para nós mesmos quando expostos a determinadas situações. Então, essa é a primeira dica. Se eu for atormentado ou atribulado por alguma situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar se manter o quê? Em equilíbrio e se observar. Qual que é a reação? Qual o sentimento que eu estou tendo em relação àquele estímulo que vem do externo, né? Tem muita gente que fala que tem um pavio curto, né? Ó, bota fogo ali, ele queima rápido. São pessoas que a gente muitas vezes ouve esse termo aí, não sei se vocês estão acostumados com ele, fala que a pessoa é muito reativa, né? Então a pessoa, ela reage imediatamente ao menor estímulo, ao menor impulso. E geralmente essas reações não são muito boas. Então, a primeira dica dele é o quê? Olha, é de extrema relevância que vocês comecem a manter essa criteriosidade no interior de vocês e se observem para entender o que vocês estão, o que nós estamos sentindo. Então, essa é a primeira dica para que a gente consiga chegar nessa serenidade, nessa paciência. A segunda dica do Emmanuel: o conflito de resultados inavaliáveis podem surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Se a gente não avalia bem as consequências das nossas atitudes, se a nossa resposta é direta, é imediata, é uma resposta não apropriada, por quê? Porque ela foi provocada por uma explosão de sentimentos que você deixou fluir, né? Ao ser estimulado, o que vai acontecer? A gente pode se arrepender amargamente das nossas atitudes, né? Um simples... As palavras também ferem, eu não estou só falando da violência em si, mas as palavras ferem e as pessoas acabam guardando aquilo porque magoa e machuca. Esse estímulo, essa explosão de sentimentos que a gente deixa externar, né? Primeiro, vai nos prejudicar por falta da primeira dica lá, que a gente não está se observando, não está compreendendo os nossos sentimentos. Segundo, a nossa explosão, ela pode chegar num limite tão absurdo que a gente possa vir a agredir alguém. Não só verbalmente, mas também fisicamente. Então, e ele fala, não se obtém paz sem esforço. Nós temos que pagar o preço
das conquistas que nós almejamos, não é isso? Então, para tudo nessa vida, né, não adianta falar assim, meu Deus, dai-me paciência. E essa paciência não vai entrar. Nós temos que ser merecedores e fazermos por onde adquirirmos, através dos nossos esforços, né, a gente ser mais laborioso e determinado para que a gente consiga absorver e adquirir paciência. Então, sem esforço, nada vai surgir. Ah, meu Deus, me dá paciência. Ele vai dar oportunidades para que você exercite a paciência, que é o que mais a gente vê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, né? Oh, meu Deus, eu quero ser paciente, eu quero ser mais tolerante, eu quero ser mais compreensivo. O que ele vai colocar no seu caminho? Pessoas que vão fazer você exercitar a tolerância, a paciência, a resignação, a humildade, enfim. Continuando, próxima dica. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. O que quer dizer com isso? Só na nossa cabeça mesmo que a gente pode se atirar nas coisas achando que a desinibição despropositada, o que ele quer dizer com isso? Não adianta se atirar no mundo, não, vamos tocar em frente que tudo vai dar certo. Mas você parou para refletir nas suas atitudes? Né? Tudo precisa ter um propósito. Você planejou bem o que você vai fazer? Será que só o fato de você ser todo desinibido, isso daí é suficiente para você adquirir serenidade e paciência? Ou para garantir o equilíbrio próprio? Será que esse exercício não é muito mais profundo? Tem pessoas que são mais desinibidas que outras, e as pessoas acham que o fato de ser desinibido está tudo bem, que aquela pessoa muitas vezes não tem problema, né? E aí ele fala que tudo precisa de equilíbrio. E ele dá dois exemplos. A força elétrica desorientada, você pode morrer com um choque elétrico, né? Agora você imagina o caos, que é isso, o trânsito sem disciplina. Imagina se não tivesse regra de trânsito. Se todo mundo pudesse fazer tudo e andar no trânsito, né? A gente observa muitas vezes trânsito que tem alguma regra, mas que a gente já sabe que a gente não vai conseguir muitas vezes ali se equilibrar com aquelas situações de trânsito. Vê na Índia, por exemplo, aquele monte de carro, vem para lá, vem para cá, não sei, a gente já acha um absurdo. Imagina se não tivesse regra nenhuma. Então é isso que ele fala. E essa regra tem a ver com a disciplina, né? Da gente. Nada sem regra e sem disciplina funciona bem, né? Por isso que a gente tem uma série de regras, de doutrinas, de leis, etc. Que são imperfeitas, né? Porque a gente tenta copiar, né? A gente traz essa impressão e nós somos uma cópia do que acontece de perfeito no mundo espiritual, né? E aí ele fala aqui, ó, ninguém possui uma serenidade que não construiu, né? Você tem que pagar o preço, como a gente disse. Se você não construir, não trabalhar na construção desta serenidade, você não vai ter serenidade nunca na sua vida, né? Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Mais uma palavra importante, né? Vigilância. Além da gente se observar, nós sermos vigilantes. Mas qual que seria essa diferença entre eu me observar e eu ser o vigilante? Me observar é eu sentir, eu começar a captar como que eu estou me sentindo diante daquela situação. E eu ser vigilante é eu, de fato, com disciplina e com trabalho, eu fazer as minhas preces, me manter em comunhão com a providência divina, vigiando as minhas atitudes todo dia. Então, são semelhantes, mas existe uma sutil diferença entre eu só me observar, que não exige ação, e eu me vigiar, que é eu conseguir me dominar diante da adversidade. Não se trata de prevenção contra ninguém, mas sim de autogoverno, de autoconhecimento. O problema, gente, eu costumo falar muito isso, né? O problema não sou eu com o outro, né? O problema sou eu comigo mesmo. A gente vê problema no outro porque a gente não quer se responsabilizar muitas vezes pelas nossas atitudes, e é mais confortável a gente muitas vezes se manter, né, numa condição de vítima, né? Ah, não, o outro é que fez,
eu nunca tenho responsabilidade, a culpa não foi minha. A gente sempre se esquiva dessa responsabilidade. Mas por quê? Nós precisamos de autogoverno, né? De autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Para que a gente possa aperfeiçoar. Não adianta a gente se espelhar no outro e tentar responsabilizar o outro. Nós temos que fazer aquilo que nos cabe para que a gente possa evoluir. E aí ele diz, a próxima dica, para que isso ocorra, né, para que a gente consiga realizar esse nosso objetivo, é justo enfileirar certas obrigações primordiais, que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Ele fala assim, olha, faz um checklist aí das coisas que são obrigações que você não pode deixar de fazer. Quando a gente tem muito trabalho, adianta a gente fazer uma lista longa para aquele dia que a gente vai conseguir resolver ou não? Não vai ser produtivo, né? Você vai fazendo uma lista. Olha, tem que fazer essa atividade A B, a C, a D. Quando você vê, está chegando lá no K já a lista. O que acontece com a gente na maioria das vezes? A gente já começa a ter aquele sentimento de frustração, né? A gente não sabe priorizar. Eu tenho 10 coisas para fazer. O dia só tem 24 horas. Será que eu vou conseguir realizar bem feito essas 10 coisas no dia se eu não me planejar? O que é prioridade? O que eu não posso deixar de fazer hoje? Né? Existem estudos, inclusive, do comportamento humano, que dizem que se você colocar mais de 3 prioridades para você fazer no dia, a chance vai sendo reduzida de você conseguir realizar. Passando de 5 ou 6, salvo engano, essa chance se reduz a 10%. E você ter realmente condições de realizar aquilo tudo. O ideal é que a gente coloque 3 prioridades naquele dia para a gente resolver. Não adianta de sair igual maluco. É a mesma coisa, quando eu estou buscando autoconhecimento, eu posso ir colocando situações nas quais eu preciso melhorar. Mas o mais importante é que a gente talvez busque entender aquilo que é prioridade para nós, para que a gente possa resolver. E elencar as principais, porque nós não vamos conseguir resolver problemas que a gente traz de muitas e muitas encarnações de uma vez só. Então a gente precisa aprender a usar essas técnicas que a gente aprende, né, para que a gente consiga colocar isso em prática e fazer a nossa melhoria. Então, é lento, mas não é parado, não é morto. Né? É contínuo. Não é nem rápido demais e nem lento demais. Não é aquele negócio que a gente pode deixar para outro dia. A gente já precisa exercitar esse autoconhecimento agora e começar a falar assim, não, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais sereno. Então, diante das adversidades, eu vou procurar me acalmar mais. Então, vamos nos esforçar em ser sereno, ou em ser paciente, ou em ser mais proativo e menos reativo diante das situações. Mas, para isso, a gente precisa começar a fazer o exercício. Começar do começo, não é? Então, é fazer o quê? Verificar quais são essas obrigações que são primordiais, que eu não posso deixar para o dia seguinte. E ele fala que são alicerces para uma consciência tranquila. À medida que a gente vai executando as tarefas, ou se conhecendo melhor, evoluindo em determinadas frentes, o que vai acontecendo? A gente não vai tendo aquele sentimento de alívio interior, né? Pô, acordei cedo hoje, falei que eu ia limpar a casa, que eu ia fazer esse trabalho, que eu ia fazer aquilo. Quando chega no final do dia, você consegue realizar aquilo tudo. Não te dá aquele sentimento gostoso de missão cumprida? É isso que ele quer dizer para a gente. Esse alicerce da consciência tranquila. E aquele dia, ele foi de fato produtivo. Mas a gente está falando de exemplos materiais. Mas vamos olhar isso pelo lado espiritual. Né? Uma vitória sua particular em determinada situação. Você está para conversar com uma pessoa difícil e você consegue sair daquela conversa bem. Né? Porque você foi vigilante, você foi observador de você mesmo, você se dominou diante da dificuldade. Não é gostoso? A gente se sente realizado. Compreendamos que somos colocados, tá? Não pediu paciência para Deus? Somos colocados, uns à frente dos outros a fim de nos aperfeiçoar.
Então, não tem aquele negócio que é obra do acaso, tá? O acaso não existe. Então, nós somos colocados exatamente aonde nós precisamos, de acordo com a nossa necessidade de evolução. E se a gente parar para refletir, nós vamos conseguir identificar, até com certa facilidade, os nossos pontos onde nós somos frágeis e aonde nós precisamos melhorar. Basta que a gente comece a fazer essa meditação, esse olhar para o nosso interior, que a gente vai conseguir, com certa facilidade, digo para vocês, elencar pelo menos 10 situações onde a gente precisa melhorar. Tentem fazer isso, né? Mas fique só no 10, tá? Vai surgir mais um monte de coisa. Só que quando a gente faz esse exercício, a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Não adianta a gente ficar se auto-sabotando. A gente precisa fazer isso, mas ser verdadeiro. Até porque a gente precisa identificar aquilo que a gente tem que mudar, que a gente tem que melhorar. Próxima dica do Emmanuel. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Não preciso que os outros me convoquem a fazer determinadas mudanças. Eu mesmo sou responsável por isso. Então eu não preciso concordar, né? Eu preciso fazer a minha parte muito bem feita. Eu não preciso que ninguém me convide a ser bom. Eu sei das minhas responsabilidades e que eu preciso me tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu preciso que alguém me convide para que eu seja melhor, né? E é óbvio que tem a questão da concordância, né? Então a gente precisa ser um pouco mais proativo. A gente precisa se antecipar, né? Antecipar as nossas ações para que a gente consiga atingir esse objetivo sem que os outros precisem ficar promovendo qual que é o caminho. Porque todos nós temos na nossa consciência uma centelha divina, né? Que é a nossa própria consciência, que sabe identificar e diferenciar o que é certo e o que é errado. Quando você está fazendo alguma coisa errada, você não sabe que está fazendo alguma coisa errada? Você não sente que está errado? Essa é a centelha que o Pai deu para cada um de nós, que é a nossa consciência. Ele mostra que está errado, né? Ah, não, o seu certo é diferente do meu certo. Não tem nada disso. O certo perante a lei de Deus, que é uma lei universal, né? Ele é certo, sempre certo, e o errado é sempre errado. Contrário daquilo está errado. É contrário à lei de Deus? Está errado. Às vezes você está fazendo uma coisa errada. É muito fácil para você identificar. Eu posso publicar isso em qualquer jornal, eu posso colocar isso lá na rede social, que, né, eu roubei a caneta lá num evento lá, eu posso publicar na rede social que está tudo certo? Então, se você não pode publicar, você já começa a sentir que a coisa não é boa. A gente só pode publicar, ou melhor dizendo, a gente só quer publicar aquilo que é bom, né? Ninguém quer ficar depondo contra si mesmo. Mas basta que a gente olha, isso que eu estou fazendo aqui, pode agredir o outro? Pode magoar o outro? Pode ofender o outro? Se sim, está errado. Nós precisamos exercitar esses filtros no nosso dia a dia para a gente não ser injusto com ninguém, para a gente não magoar ninguém, não ofender ninguém, né? Opa, voltando ali. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. A gente fica olhando o cisco no olho do vizinho, mas não vê o tamanho do tijolo que tem dentro do nosso, né? Então, a gente é muito julgador. É isso que ele está falando. Olha, comece a examinar se não é um espelho que está reproduzindo aquilo que você não gosta no outro. Será que não é você que está percebendo algo que te incomoda e que é seu de fato? Aí é mais fácil eu criticar o outro, né? Ah, o outro é egoísta, mas será que eu não sou também? Ah, o outro é vaidoso, mas será que eu não sou também? Aquilo que você olha no outro que muitas vezes te incomoda, talvez seja o reflexo desse espelho nessa relação, né? E aí você está incomodado com uma coisa que, não, na verdade, você não tem coragem, na hora de fazer a listinha, de colocar que você é daquele jeito. E aí, por isso que isso te incomoda tanto. Mas ele fala o seguinte, para a gente se examinar com a sincera resolução de corrigir esses defeitos. É de verdade mesmo.
né? A gente trabalhar para corrigir essas nossas imperfeições. Defeito é feio, né? Essas nossas imperfeições, né? A necessidade da gente se reajustar. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia. Quando a gente não tem trabalho, a gente reclama. Aí, quando a gente tem muito trabalho, a gente também reclama. Quando a gente tem mais ou menos uma quantidade de trabalho, a gente também reclama, porque a gente acha que o nosso potencial não está sendo bem aproveitado. Ou seja, nós somos reclamões de carteirinha. A gente passa o tempo todo, se a gente não se vigiar, a gente reclama de tudo, de tudo. Se tem trabalho, reclama, se não tem trabalho, reclama. Então, ele fala aqui, ó, o trabalho que a vida nos confia, de vez que é através dele que atingiremos promoção justa na escalada de valores da vida. Não é qualquer escalada, é escalada de valor. E aí, quando ele está falando desse tipo de escalada, ele está falando justamente do nosso reajustamento espiritual, né? Ele não está falando só das questões da escalada material. Quando a gente fala de escalada de valor, nós estamos falando de uma escalada completamente diferente, que ela está voltada para um princípio, né? Está voltada para as leis de Deus, está voltado para o nosso desenvolvimento da nossa maturidade espiritual. Então, vamos parar de reclamar, e para a gente conseguir essa promoção justa é através do trabalho, né? O trabalho enobrece, sim, o trabalho edifica, né? E toda atividade que a gente faz, que ela é edificante, a gente está trabalhando. Quando eu estou fazendo uma leitura edificante de um livro, é um trabalho. Tudo que é útil é trabalho. Quando eu estou lavando uma louça, por mais simples que seja 2 pratinhos, é um trabalho. Quando eu estou me dedicando a perceber, no meio da multidão, uma senhora que quer sentar, e eu estou sentado no banco, eu cedo o meu lugar para ela, não deixa de ser essa escalada de valor da vida. Então, tem N exemplos aí que a gente pode considerar para a nossa vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa. Tem aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição? Quando a gente faz as coisas com muita pressa, a chance da gente não fazer bem feito é muito grande, né? Então, nós precisamos o quê? Ter equilíbrio, né? A gente ir se equilibrando. Não é rápido demais, também não é devagar demais, e não é deixando para segunda-feira, né? Nós somos mestres, né? Ah, eu quero começar a fazer regime segunda-feira. Eu sou mestre de fazer isso, a gente acaba empurrando, procrastinando. Tudo que a gente quer começar, você já viu que a gente não quer fazer no sábado, domingo, porque aí no sábado, domingo a gente quer enfiar o pé na jaca. Eu aproveito tudo, porque na segunda-feira é um novo dia. Aí passou segunda, terça, quarta, e já virou outra semana, né? E assim, tem trabalhos muitas vezes que nós precisamos desenvolver que a gente não gosta, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu não gostava de jiló. E minha mãe obrigava a gente a comer jiló. O que eu fazia? Eu comia primeiro o jiló. Se tem alguma coisa que a gente não gosta muito, ou é um trabalho que a gente precisa, por que não faz primeiro, né? Por que a gente deixa por último ou fica empurrando? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer. E assim são as nossas encarnações. Então, quanto antes a gente tomar consciência de que a gente já precisa fazer isso agora, não adianta a gente deixar para a próxima encarnação, não. Esse negócio de espiritismo é muito complicado, me responsabiliza demais, eu tenho que estudar muito. Então, vamos largar esse negócio de mão, vamos começar da próxima. Talvez a gente não tenha oportunidade com essa transição planetária que está ocorrendo, talvez a gente não seja eleito para poder voltar para cá. Talvez a gente vá para uma situação, para um planeta que está completamente diferente né, em termos de evolução que o nosso, porque tem infinitos mundos melhores que o nosso, mas tem infinitos também piores que o nosso. Então, não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer agora, né? E se for jiló, come primeiro. Vamos comer primeiro, depois a gente come arrozinho com feijão, gostosinho, mas já come de uma vez. Vamos fazer agora. É lógico, eu estou falando de jiló porque é uma coisa que eu não gosto até hoje, tá? Né? Mas é um exemplo que minha mulher não gosta, come primeiro. Então,
Vamos seguir. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará à vista sem apoio da diligência. Diligência é a gente fazer com constância as coisas, né? Todo dia você se dispor a fazer aquilo repetidamente, fazer com coração, não deixar para o próximo dia, não deixar para depois e ir seguindo. O homem diligente, isso daí está em Provérbios, é a árvore da vida. Quer dizer, então muito mais fácil dele colher os frutos da diligência dele, da disciplina. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Quem conhece extintor aqui? Conhece extintor? Para que serve o extintor? Exatamente, é esse mal que ele está falando aqui, ó. Aquele aparelhinho vermelho que a gente rompe o lacre quando está pegando fogo. Mas o extintor, ele serve para quê? Para um fogaréu muito alto? Não, é para o princípio de incêndio. Princípio desse fogo. Quando ele está bem no comecinho, não é isso? Então, ele fala que os nossos ouvidos, eles têm que se transformar nesse extintor, que apague o mal assim que ele chega. Vamos dar um exemplo desse mal que a gente conhece bastante? Fofoca. Chegou a fofoca, é um mal. O nosso ouvido e a nossa mente, o nosso coração, tem que funcionar como um extintor que vai, ó, na hora extinguir aquele mal. E ele fala de extintor exatamente nesse sentido. A fofoca é um deles. Quando alguém vem falar do outro para você, ou vem falar alguma coisa que você não tem nada a ver com aquilo. Né? A gente usa os filtros lá, que eu não lembro de todos, de Aristóteles, mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer, será que isso daí que ele está me trazendo é verdade? Vai agregar algum valor para a minha vida? Então a gente, ó, corta na hora esse mal. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontra. Cada um de nós temos as nossas bagagens. Cada um de nós somos um espírito individual. Cada um de nós passou por experiências que o outro não passou. Cada um de nós está num nível evolutivo diferente. Então é importante que a gente, ó, respeite cada criatura. E quando a gente fala de respeito, evite situações que não vão nos levar a nada. Evite discussões que são infrutíferas. Muitas vezes você não vai conseguir mudar a opinião do outro. Mas se há respeito e as pessoas querem de fato encontrar uma solução nova, né? A gente fala de sinergia, né? Não é a minha ideia e nem a sua, é a nossa ideia. Quando as pessoas estão verdadeiramente interessadas em criar algo novo, elas vão ter equilíbrio e vão ter respeito umas com as outras. Um está numa posição melhor, o outro numa posição nem tanto, mas eles estão dispostos a fazer isso de uma forma harmoniosa, vai ser ótimo. Mas se você sente que naquela conversação que você vai ter, a pessoa é de difícil trato, faça de tudo para respeitá-la. Tome cuidado com as palavras, porque uma palavra maldita, pronto, é suficiente. E eu não estou falando de maldito, não, tá? Eu estou falando de maldito. Uma palavra que não foi colocada da forma correta, você se expressou mal, é o suficiente para arrumar aquela brigaiada, né? Então, vigiemo-nos. E a mensagem final do Emmanuel, está acabando já, tá, pessoal? E ele fala em resumo, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça através de um toque de magia. Varinha mágica, ó, você é sereno, você é paciente. Não é. E ele diz que é o seguinte, é através de trabalho duro, áspero, da paciência em ação. Em ação, então não é aquela paciência inerte, né? É aquela paciência resignada, mas eu estou caminhando, buscando evoluir. Não é parado. Tem que pagar o preço. Não vai ser gostoso, muitas vezes. Vai ser doloroso, né? Mas
Se a gente for pensar que também tudo vai ser duro e áspero e doloroso, a gente, eu não quero sofrer, né? Quem gosta de sofrer? Então eu prefiro ficar. Mas quando a gente aprende a sofrer, né? Quando a gente consegue desenvolver essa calma interior, as coisas vão ficando melhor, né? Então isso serve para todos nós aqui. É duro, é áspero, vai exigir muita força de vontade, muita disciplina da nossa parte, muito foco, mas lá na frente a gente vai sentir todos os benefícios e todo o prazer e as delícias que é a gente ter evoluído um pouco. Imagina quando a gente não precisar mais encarnar, não sentir calor, esse calorão que a gente está sentindo, não está dependendo de alimentação, não precisa fazer número 1 nem número 2. Se estiver liberto, né, já tiver ter passado por tudo aquilo que a gente precisa passar e viver no plano espiritual, dali só adiante, podendo sim trabalhar aqui nesse plano que nos prende ainda, mas trabalhar ajudando o próximo, né? Olhando para ele e falar assim, nossa, eu já fiz isso também, mas agora eu estou liberto disso. Olha que sensação divina que vai ser para todos nós. Então vamos começar agora, não vamos deixar para segunda-feira não, tá bom? Então tá, pessoal, era isso, era essa a mensagem. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Você não quer falar hoje? Não, hoje? Não? Tá bom. Com a Cláudia você falou bastante, né? Comigo você ficou... Então tá bom. Gente, uma ótima e abençoada noite para todos nós. E é isso aí. Fiquem com Deus. Agora vamos dar continuidade nos trabalhos.